com todo respeito aqui ao ministro Supremo, etc., todos os ministros Supremos, isso tem eu não consigo usar uma palavra, que isso tem um delírio, um exercício de imaginação completamente irresponsável. O ministro Barroso recentemente disse, no discurso de despedida dele como presidente do TSE, ele disse que o presidente da República orientou a FAB, a Força Aérea Brasileira, a fazer um rasante em cima do prédio do Supremo para quebrar vidraças do Supremo. Né? Até entrei na internet na época para ver se isso era verdade ou se tinha algum registro disso. Tinha. 2012, o presidente era Dilma Rousseff, realmente houve lá um rasante das Forças Armadas que quebrou vidraças do Supremo. Né? Quer dizer, então, agora, o que mais impressiona nisso tudo é que um ministro do Supremo diga uma coisa dessa sem nenhum indicador, sem nenhuma prova, né? Sem nada, absolutamente nada. É apenas uma opinião ou uma fala. Não é? Agora, por exemplo, essa ideia de dizer que um desfile de tanques na Praça dos Três Poderes ali é um ato intimidatório destinado a uma ameaça à democracia, como ele também disse naquele discurso. Olha, desde que eu me conheço por gente, eu vejo desfiles eventuais acontecerem, 7 de setembro, outras datas, etc. Qual é o problema? Aquele tanque da fumacinha, né, para combater, não sei se é um mosquito da dengue, não sei exatamente. Em que sentido aquilo poderia ser um ato intimidatório? Quem se sentiu intimidado com aquele desfile de tanques, aliás, muito tedioso, né, com tanques às vezes bem demodês, né? Então isso tudo é um delírio completo. Né? Agora, o ministro Barroso foi a Harvard. Ele disse duas frases que me impressionaram muito. Uma, nós somos a democracia, nós somos o bem contra o mal. Não é? Nós, que eu digo assim, ele diz nós, que eu digo, é um setor político, um segmento político contra outro segmento, a oposição contra o governo. Mas o Supremo Tribunal Federal não pode ser de oposição nem de governo. Então, na minha visão, é aí que está um pouco da origem de todo esse problema. Quer dizer, quando o Supremo, ou parte do Supremo, se colocou nessa posição de uma salvaguarda da democracia, curador da opinião. Aliás, essa expressão foi usada pelo ex-ministro Dias Toffoli, quando era presidente do Supremo. Não é? Ele diz assim, o Supremo é o curador da opinião, não é? Da opinião pública. Não é? Então, ele cria um inquérito, chamado inquérito das fake news, e a partir dali você tem uma sucessão de ações completamente heterodoxas. A gente já disse várias vezes aqui, só que isso chegou num ponto, Thaís, um ponto que o país precisa dar um basta a essa situação. Não é? Fake news não é crime no Brasil. Como é que tem um inquérito punindo pessoas por fake news? A pergunta precisa ser respondida. Não é crime no Brasil, está em discussão no Congresso uma lei, né, cujo objeto é exatamente transformar ou não fake news em crime, desinformação. Só que há 2 anos, pessoas são punidas, são investigadas por fake news. Então, se cria um inquérito com base numa interpretação, na minha visão, completamente sem cabimento, na minha visão e de muitos juristas, né, do artigo 43 do Regimento Supremo, dizendo que a sede do Supremo é qualquer coisa. E fica por isso mesmo. Né? Quer dizer, então, se criou no Brasil uma distorção, onde você tem uma Constituição, você tem um órgão, o Supremo Tribunal Federal, para proteger a Constituição, para garantir a vigência da Constituição. Nós sutilmente invertemos a situação, o Supremo passa a ser uma espécie de intérprete aberto da Constituição, é quase como se fosse um criador da Constituição. Então, ele pode dizer o que a Constituição quer dizer, mesmo que a Constituição diga explicitamente outra coisa. Eu me lembro quando a gente teve aquela votação da possibilidade de reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado, a Constituição diz vedada a reeleição. 4 ministros do Supremo votaram para autorizar a reeleição, com base numa interpretação, ainda bem que foi derrubado, né, por tênue maioria no Supremo. Esse caso do Daniel Silveira, na minha visão, é o mesmo problema. O artigo 55 da Constituição é explícito. Cabe ao plenário da Câmara, por maioria, decidir. Está escrito lá, decidir. Não é homologar, não é declarar, é decidir a perda do mandato. Porque eu conversei com muitos juristas, a gente fez uma cobertura intensa disso aí nos últimos dias, sobre isso. É unânime. Quer dizer, unânime, a não ser aqueles que... tem uma militância no sentido de, vamos interpretar de um outro jeito isso, que a Constituição não quer, ela diz isso, mas quer dizer outra coisa. Aí tem decisões do Supremo
Bom, decisões do Supremo não são superiores ao que está escrito explicitamente na Constituição. Por quê? Porque o ordenamento jurídico brasileiro, a divisão de poderes, ela protege o mandato popular. Ela diz, olha, exatamente para que não aconteça essa interferência de um poder sobre o outro, com base em algum tipo de interpretação heterodoxa qualquer. E nesse caso aqui, as palavras do ministro Barroso, elas indicam isso, tem uma animosidade política. E aqui não dá para livrar também o outro lado, que é o lado do presidente Bolsonaro. Também há uma animosidade política do Executivo com o Judiciário, com a Suprema Corte. Agora, a Suprema Corte, ela não é um órgão político, ela deveria se manter explicitamente ou claramente imparcial nesse processo. Então, vamos lá. Outra coisa que chama atenção nesse julgamento do Daniel Silveira, né? Ele faz aquelas falas e atinge a honra de quem? Ministro Fachin, ministro Alexandre de Moraes e também o ministro Barroso. Quem julga a suposta vítima, a vítima ou o agredido julgando o agressor. Quer dizer, para quem conhece um pouquinho de processo penal, tá bem isso, quer dizer, o ofendido julgar o ofensor, os ministros que foram ofendidos não deveriam, no mínimo, se declarar incapacitados ou se afastar desse julgamento, deixar que a corte e os demais ministros fizessem esse julgamento. Então, é uma série de questões que estão sendo colocadas aí, e aí se chega nesse indulto, né, nessa graça. A graça cá entre nós, eu li juristas a favor, juristas contra, está lá disciplinado na Constituição, é uma prerrogativa do presidente da República. O ex-ministro Marco Aurélio Mello foi muito claro sobre isso, aliás, hoje na imprensa ele diz, olha, do ponto de vista formal, não há muito o que dizer, é uma prerrogativa do presidente da República. Mas vamos lá, nesse clima de heterodoxia, de que basta uma interpretação que você muda aquilo que está explicitamente colocado na Constituição, não duvido nada, quer dizer, a oposição entra com o Supremo. Não é? O Supremo pode, olha, eu tenho até uma lista aqui, pode dizer que é desvio de finalidade. Todo mundo se lembra quando a presidente Dilma nomeou Lula como ministro da Casa Civil, o Supremo derrubou. Por quê? Desvio de finalidade, altamente subjetivo aquilo, era uma prerrogativa da presidente da República fazer aquela nomeação. Não é? Então pode ser desvio. Quai, seu app de vídeos curtos.